Olá, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão bíblica e para estarmos refletindo eu gostaria de ler a passagem do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo 19, em que a palavra de Deus diz o seguinte: Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, ele faz referência ao chamado de Jeremias, quando Deus o chamou para que ele fosse um profeta, para que ele profetizasse ao povo de Israel. E Jeremias, a princípio, ele ficou bastante relutante. Ele disse: eu não passo de um menino. Ele se sentia incapaz, ele se sentia fraco, se sentia pequeno. E é interessante porque diante de um Deus tão grande, de um Deus todo-poderoso, todos nós deveríamos nos sentir assim, né? Todos nós, na realidade, somos incapazes de fazer qualquer coisa para o Senhor. Mas Deus nos capacita. Se Ele nos chama, se Ele nos escolhe, é porque Ele deseja que façamos algo com sinceridade e com empenho. E aquilo que não conseguirmos fazer, Ele fará por nós. Mas o que eu quero atentar aqui é para a vida do profeta Jeremias e também para o seu ministério. Se nós formos ler o livro do profeta, nós perceberemos que o seu ministério foi muito difícil, porque ele advertiu o povo de Judá. No entanto, ninguém deu ouvidos a ele. O próprio Deus disse que muitas pessoas se levantariam contra a sua vida. E no final de tudo, Deus diz que ele não deve temer, porque Deus estaria junto dele para o livrar. Eu creio que talvez hoje nós também, em meio às situações que se levantam ao longo da nossa vida, em meio a tudo que nós temos visto neste mundo, nós temos a tendência de pensar que não conseguiremos e que não seremos capazes. Mas precisamos nos lembrar que Deus sempre está conosco. E se foi o Senhor quem nos chamou, é o Senhor quem nos dará as forças. Ele ordena que nós não devemos temer. E hoje, infelizmente, o temor é algo que faz parte da nossa sociedade. É algo constante dentro de nós. Mas por várias vezes o Senhor ordena: não temas, porque eu sou contigo. O profeta Jeremias teve uma vida bastante sofrida, teve várias pessoas que se levantaram para tentar destruí-lo, para até mesmo tirar a sua vida. E ao final de tudo isso, se a gente for ver a história dele, ela foi bastante melancólica, humanamente falando, porque ele foi levado ao Egito pelos moradores de Judá e lá no Egito ele morreu. E quem sabe a gente possa olhar para a promessa de Deus, para aquilo que Deus falou para a vida de Jeremias e pensar assim: mas Deus não cumpriu, porque Deus disse que Jeremias iria prevalecer. Mas nós precisamos lembrar que Deus tem planos maiores e melhores do que os nossos. E aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete à nossa vida, muitas vezes não tem uma relação àquilo que nós vamos viver aqui, mas sim ao que vamos viver com Deus na eternidade e aquilo que nós vamos desfrutar no céu. Eu não quero dizer para você agora que se você estará com Deus, você vai ter uma vida de derrota. Não, jamais. Deus tem bênçãos, Deus tem coisas maravilhosas para aqueles que o servem, para aqueles que o amam. Mas, se por acaso a sua vida ter muitas dificuldades, ter muitos momentos de luta, Deus estará sempre contigo. Você não terá motivos para ter medo. E ao final de tudo, lá na eternidade, você vai prevalecer juntamente com o nosso Senhor e vai desfrutar do gozo da presença eterna do nosso Deus. Então que Deus te abençoe, que você possa ficar firme, confiando no Senhor
e sabendo que, independente do que aconteça ao nosso redor, Deus nunca perdeu o controle de qualquer situação. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade com mais uma reflexão da Palavra do Senhor.